Olá! É interessante pensar que as edificações, de certa forma, são como organismos vivos. Elas também podem mostrar sinais de estresse. Elas dão pistas, sabe? Avisam quando alguma coisa não vai bem. Olha só essa imagem. Uma rachadura como essa, será que é o equivalente a uma febre? Um sinal bem visível de uma doença que está mais funda, oculta lá na estrutura? Então é exatamente essa questão. A gente vai usar aqui uma poderosa metáfora da medicina para tentar responder a uma pergunta fundamental. Afinal, por que as construções ficam doentes? Pois é, existe uma ciência inteira dedicada a diagnosticar nossas construções. É um campo fascinante chamado patologia das construções. A palavra em si vem direto da medicina. Patos, que significa doença, e logos, que é estudo. Ou seja, é a ciência que se dedica a entender as doenças por completo, seja num paciente ou, como a gente vai ver, numa parede. E aqui tem um ponto que é crucial. Aquela rachadura que a gente vê, ela não é a patologia. Ela é a manifestação patológica. Em outras palavras, é o sintoma. A patologia mesmo é a ciência que investiga o porquê daquela rachadura existir. É uma distinção fundamental, viu? Bom, se as rachaduras são só sintomas, onde é que a doença realmente começa? Vamos investigar a origem, a causa raiz de tudo isso. A vida de uma edificação tem basicamente 3 grandes fases onde as falhas podem aparecer. Lá no comecinho, na concepção e no projeto, depois na execução da obra e, por fim, durante o uso, no dia a dia dos ocupantes. Agora, se a gente olhar para os dados, a coisa fica bem interessante. De onde vem a maioria dos problemas? A resposta talvez seja uma surpresa. Não é na execução, nem nos materiais. 40%. É isso mesmo. Quase metade de todas as falhas em edificações nascem antes mesmo do primeiro tijolo ser assentado. Tudo começa lá atrás, na fase de projeto. É um número impressionante e que muda totalmente a nossa perspectiva. Certo. A principal origem, a gente já sabe qual é. Agora, vamos aprender a ler os sinais. Quais são os avisos mais comuns que um prédio doente costuma dar? O sintoma mais clássico, claro, são as aberturas nas paredes. Elas podem ser bem fininhas, quase um fio de cabelo, que são as fissuras, ou podem ser mais definidas e já um pouco mais preocupantes, como as trincas. Mas nem toda abertura é igual, e a gravidade pode variar muito. Uma fissura, por exemplo, pode ser só um problema estético, na pintura, algo superficial. Uma trinca já é um pouco mais séria, porque ela já atravessou o revestimento, o reboco. Agora, uma rachadura, essa sim é um sinal de alerta vermelho. Ela é profunda e pode indicar que a própria estrutura do edifício está em risco. E olha, não é só de rachadura que vive um problema de construção. Os sintomas podem ser panes elétricas, vazamentos de água e esgoto, tinta descascando, o aparecimento de mofo, pisos e azulejos se soltando e até a corrosão do aço que fica dentro do concreto. E aqui a gente vê bem essa variedade. De um lado, uma falha elétrica perigosa, que exige uma ação imediata. Do outro, uma deterioração que parece mais estética, como a tinta se soltando do teto, mas que também indica um problema. E alguns sintomas vão além da saúde do prédio. Eles afetam diretamente a nossa saúde. Umidade e mofo são exemplos seríssimos disso. Eles criam um ambiente insalubre que precisa de atenção imediata. Ok, identificamos os sintomas e as possíveis causas. E agora? Como é que os profissionais fazem para curar uma edificação? Vamos ver como funciona esse plano de tratamento. Tudo começa com o diagnóstico. Não adianta só passar uma massa corrida na rachadura, né? O diagnóstico de verdade busca entender o problema por completo. Por que ela apareceu? Será que é um problema na fundação? Uma infiltração? É preciso investigar a fundo para achar a origem real. Depois do diagnóstico, vem a correção. Se a investigação mostrou que a causa da rachadura é uma infiltração, a correção não é só fechar a rachadura. É consertar o vazamento primeiro. É aplicar a técnica certa para o problema certo. A seguir, temos a recuperação. Dá para pensar nela como a cirurgia, a intervenção em si. É a fase da ação, quando os reparos são de fato executados para devolver ao prédio a saúde e a segurança que ele precisa ter. E às vezes, só o conserto não basta. É preciso um reforço. Pensa nisso como uma fisioterapia para o prédio. Depois que uma viga foi danificada e recuperada, um reforço com fibra de carbono, por exemplo, pode ser aplicado para deixá-la ainda mais forte do que era antes. Mas tratar a doença é uma coisa, e se a gente pudesse evitar que ela aparecesse? Agora vamos para a parte mais importante de todas, a prevenção, ou, no jargão técnico, a profilaxia.
O nome técnico para isso é profilaxia, e a ideia é exatamente a mesma da medicina: estudar e aplicar todas as medidas que são necessárias para garantir que as doenças nem cheguem a se manifestar. E aqui a gente fecha o ciclo. O melhor cuidado preventivo para uma construção é um projeto bem feito. Ele é a chave para evitar aqueles 40% de problemas futuros que a gente viu lá no começo. A prevenção mais eficaz de todas começa no papel. E isso tudo leva a uma reflexão final. Agora que a gente conhece um pouco mais da linguagem das edificações, vale a pena observar o mundo ao redor com outros olhos. Que sintomas será que a gente consegue notar nas construções por onde passamos todos os dias?